Bom, Trump ganhou. A gente já viu o dólar subindo muito agora. Assustou um pouco, né? Que você fala, caramba, nosso poder de compra está sendo diluído. E qual que é a sua visão? O Trump ganhando, assim, tem primeiro as implicações globais, né, da postura do Trump em si, e claro que vai impactar o nosso país e já impactou no dia de hoje. Vamos fazer essa conta inversa, né? Ao invés de falar do global, vamos falar daqui do Sim. Brasil primeiro, para depois levar para um contexto maior. Por que o dólar subiu? Acho que é isso que todo mundo quer saber. Por que o dólar está subindo? O Trump vai ganhar, ou seja, qual é o contexto em si por trás disso? Qual é o fundamento do dólar ter subido? O Trump ganhando, né? Os investidores avaliam que a política do Biden, dos democratas em si, que é da Kamala Harris, tem tido alguns problemas depois da pandemia, né? E alguns desses problemas é o aumento descomunal da dívida pública. Inclusive, ano passado, o que fez com que o Biden perdesse muito do parlamento americano, né? E apoio, foi exatamente ter que aumentar o teto de gastos, né? Porque gastou-se muito, claro que por conta da pandemia, não culpando ele especificamente. Aqui também esteve, né? Bolsonaro, todo mundo teve essa questão, todo mundo teve uma pandemia para gerir. Alguns geriram de uma forma positiva, outros nem tanto. E isso nem nada tem a ver com o impacto de Banco Central. Vamos colocar aqui primeiro falar de política fiscal, que é departamento do governo, qualquer governo. Então o Biden ele acabou tendo gastos demais, porque os democratas eles têm uma política parecida com o nosso governo atual, Sim. né? Que Só de esquerda e tal. eles se afinam mais com projetos sociais e tudo mais. Esses projetos sociais, se não tiver uma estrutura monetária por trás, de onde vai sair esse dinheiro para a gente custear isso? Acaba que você amplia a dívida e em um mercado que nós estamos hoje atualmente, uma taxa de juros muito altas, essa dívida é uma bola de neve, ela vai ser alavancada no futuro. E isso quebra qualquer país. E com o Trump voltando, a expectativa do Trump, memórias de mercado do seu último posto como presidente, foi de que o Trump ele apoiou muito políticas fiscais internas, favoreceu muito empresários, o que aconteceu com que a economia dos Estados Unidos ela tivesse ali um impacto positivo domesticamente falando, para depois a gente pensar num contexto global. Sim. Então o mercado está apostando que isso vai voltar, principalmente agora, precisa de uma mudança. Eu acho que o Biden, ele. Claro que a idade pesou e tudo, e com o tempo ele não é mais o cara que assumiu. Ele sim, ele ficou depreciado mentalmente, fisicamente, Doença, né? doente, né? E acaba que os investidores, falando propriamente disso, até a população, a gente percebeu que era só investidores, mas agora a população inteira dos Estados Unidos queria um presidente com postura. E o Biden e o Trump, ele é esse cara, né? Ele é briguento, ele vai comprar guerra com todo mundo. Mas eles sabem que vai ter um cara que vai saber o que está fazendo, pelo menos. Não vai É. mudar muita coisa no contexto de dívida, que o Trump também ele vai fazer. Todo político é assim, né? Mas ele vai mudar. O mundo hoje precisa de mudança. Não tá legal como tá. Então precisa mudar. Se vai ser bom, vai ser ruim, não sabemos. Então, o Trump voltando, todo mundo quer agora comprar Estados Unidos. Como todo mundo quer comprar os Estados Unidos, volta, né? O paraíso desce, todo mundo quer se posicionar da melhor maneira possível, já sabendo que as taxas de juros vão subir, os treasuries já caem hoje porque eles querem se posicionar na curva futura. E isso faz ter um impacto muito grande na paridade com as moedas globais. Hoje o dólar bateu em todo mundo. Todo Ninguém ganhou mundo. dólar. Euro, Libra, Ien, peso mexicano já acordou perdendo 3%. O real abriu perdendo 2%. Então, hoje, o que nós precificamos aqui, o que tem o poder de ajustar e qual é o impacto do Trump ganhar? Ele vai forçar o nosso governo a criar uma política fiscal que consiga brigar com o câmbio lá fora. Se E não, não é departamento de Banco Central. O Banco Central ele precisa trabalhar em aliança com o Conselho Monetário Nacional, que é governo fiscal. Quando eu falo fiscal, eu falo de dívida. O Trump já ganhou lá por conta disso. Então, se não tomar cuidado aqui, o governo está muito ruim com relação ao cenário futuro. Se eles pretendem ficar mais tempo no poder, para 2026, com esse risco fiscal e com esse tamanho de dívida, acho que fica difícil. Então, o governo agora ele tem a obrigação de vir a público e apresentar alguma medida. alguma Um corte de solução. gastos, seja lá o que for. Né? Não ficar viúva da desoneração da folha. A gente ia tentar cortar gasto, mas a desoneração da folha não vai dar mais agora. Perderam essa guerra. Agora é questão de você criar outra. Sei lá, você reduzir ministério, você fazer. Cortar que tem muito Tem penduricário no muito, governo, né? muito. Se você cortar ministérios, Carreta são furacão. 50 ministérios.
Se você cortar 10% dos ministérios, você já vai economizar ali 10, 15 bi. Se você conseguir cortar um pouco dos benefícios fiscais a grandes empresários, que de fato, que eram um dos projetos de campanha do governo, a gente já consegue mais uns 10 bi. Tô jogando aqui, eu não sou o cara que vai dizer o que deve ou não ser feito, e sim eles, mas alguma coisa tem que ser feito, porque real já tá batendo 5,80, já tá fazendo preço ali. Curva de dólar, postei esses dias, para quem não conhece, a curva de dólar é o que dá preço pro dólar no futuro. A curva de dólar para 5 anos está em R$8. Então, se tem gente travando o dólar a R$8, a curva de dólar tá lá. Strikes e opções abrindo acima de R$6. Então, tá todo Caramba, o mundo pessoal tá puxando. travando